De livros a filmes, o corvo sempre foi um animal associado à obscuridade e elementos sombrios, e até mesmo à morte. O clima de mistério que gira em torno dessa ave fez com que as pessoas tivessem mais medo do que curiosidade em descobrir mais detalhes sobre o animal. Mas depois que você assistir esse vídeo, você irá se surpreender com ele e olhará essa ave de um jeito bem diferente. Vem com a gente e junte-se a nós. Os corvos são animais super inteligentes, tipo super mesmo. Há quem os compare com o chimpanzé e golfinhos, que são conhecidos pela sua inteligência. Essa figura danada da natureza já provou que é capaz de atirar pedras nas pessoas para proteger seu ninho, assim como se fingir de morto ao lado da carcaça de um castor para espantar outros corvos e garantir que será o único a saborear o banquete. E tem mais, se perceber que está sendo observado por outro corvo, o pássaro esconde seu alimento e engana seu colega, fazendo de conta que guardou a comida em um outro lugar, quando na verdade, tcharam! O esconderijo é outro. Mas como todos os corvos são igualmente inteligentes, nem sempre essa tática funciona, mas vale a tentativa. Esse passarinho pretinho aí consegue até imitar a voz humana com perfeição. Quando criado em cativeiro, essa ave consegue até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carro, descargas e reproduzindo sons característicos de outros animais. Na natureza, esse fanfarrão é conhecido por imitar o som de lobos e raposas para atrair essas espécies até carcaças que eles não conseguem abrir. Assim que o animal termina de se alimentar, o corvo aproveita os restos sem fazer esforço. É o rei da pegadinha do reino animal. Os corvos também usam a linguagem corporal de maneira sofisticada para se comunicarem. Um estudo realizado na Áustria mostrou que as aves usam seus bicos para indicar um objeto a outro pássaro, que é basicamente o mesmo que apontarmos os dedos para algo. Os pesquisadores identificaram que os corvos também seguram objetos para poder chamar a atenção de outro corvo. Depois dos primatas, essa é a primeira vez que a ciência encontra esse tipo de linguagem entre os animais. Esses pássaros podem viver nos mais diversos habitats, montanhas nevadas, desertos, florestas e outros. Sua dieta também é vasta e inclui peixes, carnes, sementes, frutas, carniça e lixo. Se for preciso, um corvo pode chegar a enganar outro animal para poder roubar sua comida. Tendo poucos predadores, eles chegam a viver 17 anos na natureza e até 40 anos em cativeiro. Essa pequena ave, de plumas negras e brilhantes, representava o próprio mal em algumas culturas europeias. Na França, acreditava-se que os corvos eram as almas de padres e freiras perversas. Para os alemães, as aves eram a reencarnação das almas condenadas e às vezes representavam o próprio diabo. Coitadinho do corvo, que fama injusta! Já na Suécia, os corvos que grasnavam durante a noite eram considerados as almas das pessoas assassinadas que não tiveram direito a um funeral católico. E por fim, os dinamarqueses acreditavam que se você visse um corvo que tivesse um buraco na asa, ao olhar através desse buraco, você se transformaria em um corvo também. Nossa Senhora, é cada uma! Os corvos fazem parte de muitos mitos. Desde o Tibete até a Grécia, as pessoas acreditavam que os corvos eram mensageiros dos deuses. Durante as batalhas, as deusas celtas se transformavam em corvos. Já Odin
o deus da mitologia nórdica, tinha 2 corvos, o Hugin, que significa pensamento, e o Munin, memória, que voavam ao redor do mundo durante o dia e à noite contavam ao deus tudo o que tinham visto. É uma fofoca poética. Os chineses diziam que os corvos traziam um clima ruim para as florestas para avisar as pessoas de que os deuses passariam por ali. E algumas tribos nativas da América adoravam o corvo como uma deidade, além de o descreverem como um pregador de peças, que estaria envolvido na criação do mundo. Mas a real mesmo é que os corvos são super brincalhões. Essas aves já foram vistas usando montanhas do Alasca e do Canadá como grandes escorregadores. Além disso, é comum que os corvos brinquem de pega-pega com outras espécies, como lobos, lontras e cães. Você sabia que os corvos também fazem brinquedos? E isso é um comportamento bem raro entre os animais. Eles usam galhos, pinhas, bolas de golfe ou pedras para brincarem sozinhos ou em grupo. Mas o mais engraçado de tudo, presta atenção, hein? É que os pássaros também provocam ou tiram sarro de outros animais simplesmente porque acham divertido. E isso é surpreendente, é muito da hora. É um fanfarrão que racha o bico, literalmente de tanto rir. Tomar banho é muito bom, né? Relaxa o corpo, deixa a gente limpinho e cheiroso. Mas você sabia que os corvos tomam banho de formiga? É isso mesmo, de formiga, minha gente. E esse comportamento estranho é bastante comum. Também é frequente em outras espécies de pássaros. Para tomar um banho de formigas, as aves se deitam em cima de uma trilha de insetos para que as formigas entrem em suas penas. Outra alternativa é mastigar os insetos e passar a pasta, o patezinho de formigas, nas penas. Algumas teorias acreditam que as aves fazem isso porque as formigas têm uma ação inseticida e fungicida no corpo do pássaro. Outros dizem que a secreção das formigas ajuda quando as aves perdem as penas. Existem ainda aqueles que acreditam que os pássaros fazem isso simplesmente por hábito. Por mais que sua natureza seja repleta de travessuras e brincadeiras, essas aves são capazes de sentir empatia. Quando um corvo perde uma briga, ele é consolado por seus colegas. Eles também mantêm a memória de pássaros com os quais se deram bem e podem chegar a ser amigáveis com esses animais até 3 anos depois. No mesmo sentido, os corvos respondem negativamente aos inimigos e agem de maneira suspeita quando encontram corvos estranhos. Esses pássaros costumam escolher seus pares e viver com eles em um território fixo por toda a vida. São monogâmicos e eternamente românticos e apaixonados. Quando seus filhotes atingem a adolescência, aquela fase difícil, eles deixam o lar e formam gangues com outros corvos da mesma idade e saem à procura de confusão pela área. Adolescentes, sabe como é? Os hormônios borbulham pelos poros. Esses grupos de pássaros jovens viverão e comerão juntos até encontrarem seu namoradinho ou namoradinha, quando então passarão a viver em duplas, seguindo o exemplo de seus pais. O mais interessante desse comportamento é que os cientistas descobriram que a vida dos adolescentes é mais estressante mesmo. Ao analisar os níveis hormonais presentes no sangue de jovens e adultos, foi possível notar maiores concentrações dos hormônios ligados ao estresse nos organismos dos adolescentes. O que nos faz concluir que passar por essa fase da aborrecência da vida não é fácil para ninguém. Tomara que depois desse vídeo, a reputação funesta e sombria dessa avezinha sensacional se transforme em uma fama amável e querida. Afinal de contas, os corvos são sim super lisonjeiros e encantadores. Até o próximo vídeo.